Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que me acompanham no canal Pastor Eufran Souza Oficial. Eu quero hoje gravar mais um vídeo dessa feita sobre o assunto Páscoa. Páscoa, que a sua mensagem original é tão distorcida e talvez muitos não sabem nem que símbolo corresponde à mensagem, quais são, na verdade, os frutos alimentícios com relação ao mesmo e, de fato, o que a mensagem significa. Me acompanhe, ouça essa mensagem e compartilhe com seus amigos. Falhei, né? Nesse intervalo. Falhou, posso cortar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com os seus conhecidos e faça com que todos sejam abençoados pela mensagem advinda da Palavra de Deus. Não esqueça, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero ler convosco um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Diz-nos assim: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Meus amados irmãos, o texto bíblico que nós lemos fala-nos de um assunto que corresponde os dias que nós estamos atravessando. É justamente o assunto da Páscoa. E o livro de Êxodo, que é justamente o livro que fala diretamente do assunto de uma forma oficial, de primeira mão, fala-nos sobre a realização da primeira Páscoa. Nós estamos acostumados com uma Páscoa totalmente distorcida, onde para muitos o objetivo da mesma é justamente grandes arrecadações e difundir a comercialização de muitos produtos, distorcendo inteiramente o sentido original do assunto. Para muitos, a figura da Páscoa é um coelho ou um ovo, fazendo assim emblemas que não tem nada a ver com a sua mensagem original. Observe bem o que nós temos aqui no seu contexto original, no assunto da Páscoa. O animal que é utilizado, e diga-se de passagem, a mando de Deus, é o cordeiro. Cordeiro pascual, que está sendo apresentado e escolhido e estabelecido por Deus na primeira Páscoa. É bem verdade que desde o início Deus já se valia do cordeiro para efetuar seus intentos na situação do homem, e mostrando que o cordeiro sempre seria um instrumento de provisão para o homem, como também de culto espiritual que fortaleceria o seu relacionamento para com o homem. Mas aqui há uma oficialização da mensagem, dando assim sentido para esse assunto de ordem tão nobre. O comércio hoje em dia fala-nos de Páscoa com um coelho e com um ovo. E observe bem que os frutos alimentícios que são usados hoje em dia é justamente o chocolate e outras figuras mais que de fato não correspondem ou não figuram de fato aquilo que é genuinamente o assunto da Páscoa. Em primeiro lugar, o verdadeiro animal que prefigura a Páscoa é o cordeiro. Os alimentos que se usavam naquela época eram as ervas amargas e também o pão asmo, que são justamente alimentos que repassam mensagens que correspondem ao verdadeiro e o genuíno sentido da Páscoa. Nós temos aqui a verdadeira mensagem anunciando e nos informando como é a mensagem original da Páscoa. Essa palavra que nós temos aqui, essa sim nos transmite uma mensagem original sobre o referido assunto. Observe bem, o povo de Israel estava vivenciando
um final de um processo de libertação, daí porque o livro leva esse título, Êxodo, que quer dizer saída, e nesse momento era o momento que Deus iria permitir que uma praga terrível, diga-se de passagem, a pior de uma sequência de 10 pragas, se manifestasse sobre toda a extensão do Egito, matando assim de cada casa o primogênito de uma família. Para que essa mazela não atingisse também o interior da casa dos hebreus, diz a Bíblia que eles mataram o cordeiro, pegaram do seu sangue, colocaram nos umbrais e na verga da porta, e esse cordeiro, que é justamente a figura da Páscoa, foi o responsável pelo livramento do povo de Israel. Daí porque a palavra Páscoa, ela procede do hebraico pesarri, que é justamente passar por cima e seguir adiante. É como se fosse um anúncio de uma proteção estabelecida e garantida sobre o endereço e, consequentemente, direcionando o anjo da morte para outro lugar, estabelecendo uma proteção e garantindo uma provisão que apenas Deus podia dar. A mensagem, irmãos, ela transmite justamente as promessas do nosso Deus no tocante a nós. Mas além de transmitir as promessas, ela também estabelece critérios que, consequentemente, nos transmitiriam mensagens no tocante às ações divinas, com relação aos dias que haveriam de vir, considerando a atualidade daquela situação. Se não observe bem, a Bíblia está dizendo aqui que eles deveriam comer o cordeiro com os lombos vestidos, com os pés calçados, com o bordão na mão e comer com pressa. Qual a razão de todos esses princípios? É porque, além desta Páscoa fazer um anúncio do Cordeiro Pascual que iria se manifestar, contornando assim um problema de pecado que o homem já vivenciava desde o Jardim do Éden, Deus também anuncia aqui que a Páscoa fala-nos da mensagem do arrebatamento da igreja que iria se manifestar. Por que comer com pressa? Por que comer preparado? É porque eles estavam aguardando a qualquer momento o anúncio da partida do Egito para a terra que Deus houvera prometido. A nossa Páscoa, ela também nos informa, ela também nos passa a mensagem que precisamos nos preparar, porque a qualquer hora nós iremos partir e talvez aquilo que estejamos fazendo ou planejando fazer não seja necessário terminar, mas há a necessidade de estarmos prontos para, até se preciso for, interromper qualquer processo que estejamos a desenvolver e partir atendendo à convocação do nosso Deus. Se não, veja bem o que o apóstolo Paulo fala quando ele comenta sobre a Santa Ceia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão, ou beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Observe bem que a palavra aqui fala de morte e fala de retorno, fala de arrebatamento. Isso mostra que a Páscoa, que é justamente a Santa Ceia, hoje, sempre que nós comemoramos, porque ali está falando da morte do Cordeiro Pascual de Deus, providenciado em resgate do homem que houvera perdido a comunhão com Deus desde o Jardim do Éden. É essa mesma Santa Ceia que Paulo fala também sobre o arrebatamento da igreja. Então vejam só, o que o mundo prega é que o alimento da Páscoa é o chocolate, mas o que a Bíblia fala é justamente pães asmos e ervas amargas, porque o mundo apresenta a doçura de uma situação preocupante, enquanto que Cristo
apresenta a realidade de uma circunstância que precisamos enfrentar. O que o mundo apresenta é um coelho que, na verdade, não tem ligação nenhuma com a mensagem e o sentido original da Páscoa. Mas o que a Bíblia mostra é o cordeiro, que é justamente o símbolo daquele que nos resgatou e nos chamou pela sua misericórdia. Portanto, meu amado e querido irmão, a verdadeira Páscoa, ela não fala de festa, mas ela fala de morte. Mas a verdadeira Páscoa, ela não continua com o homem escravo, mas ela apresenta a liberdade que somente Cristo pode dar. A verdadeira Páscoa não apresenta a continuidade de um realismo triste, embora sem o homem saber. A verdadeira Páscoa apresenta o projeto do céu, manifestado e representado por aquele que disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o Cordeiro Pascual, é a verdadeira mensagem e o verdadeiro símbolo da nossa Páscoa. Portanto, fica aqui a palavra do profeta João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho para que você seja notificado das mensagens publicadas no nosso canal. Deus te abençoe. Deixe Deus lhe usar e seja abençoado por Ele. Siga também a nossa página no Facebook. Na mesma nós estaremos ministrando sempre a palavra de Deus e a tua vida pode ser abençoada pela ministração da mesma. E nos siga através do Instagram e seja abençoado pelas mensagens que ali são postadas. Com certeza, bênçãos estão reservadas e dispensadas da parte de Deus para a tua vida.